Amém. Glória a Deus. Você sabe que Jesus está com você em todos os lugares, né? Sabe. Pergunta aí então para a pessoa do seu lado. Você sabe? Você sabe, né? Você sabe. A palavra do Senhor, ela nos dá uma garantia, né? De que todos aqueles que se entregaram ao Senhor, que foram um dia e entregaram seus corações, sua vida ao Senhor, nós fomos selados pela presença do Espírito Santo, e é essa presença que faz termos a convicção que Jesus está conosco, porque eles são um. Quando Jesus ele vai falando ali com os discípulos nos seus últimos momentos, nos seus últimos dias, perto dele ser crucificado, eles diz: olha, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar alguém, ele vai falar de mim, e ele vai testificar de mim. Então Jesus, ele de fato está conosco, porque isso é uma promessa, uma garantia que Ele nos deu para todos aqueles que crescem nele, para todos aqueles que seguissem Ele. Então de fato Jesus está conosco em todo o tempo e em todos os lugares. Mas a bem verdade é que às vezes nós agimos como se Jesus não estivesse conosco. Às vezes a gente faz coisas, estar em lugares, né, se comporta de determinada maneira como se Jesus não estivesse conosco ali naquele momento, ali naquele lugar, naquela situação, naquele sentimento, mesmo sabendo que em todo tempo e em todos os lugares Ele está conosco. Quer ver? Para pensar. Como que você se comporta diante de uma chateação? Jesus está contigo ali. Como que você se comporta diante de uma injustiça? Como que você se comporta quando você está com raiva? Quando você está triste? Quando você está frustrado? Como que você se comporta? Como você age? Porque Jesus permanece ali. Jesus continua ali na hora da raiva. Jesus continua ali na hora da tristeza. Jesus continua ali naquela situação difícil. Jesus permanece ali, porque Ele permanece naqueles que creem nele. Ele não sai do lugar que é dele. A gente que esquece que Ele está ali. A gente que age e se comporta como se Ele não estivesse ali. A presença de Jesus, né, o pastor Samuel falou um pouco sobre isso na semana passada. Ela é tão comum que a gente esquece que Ele está ali. Quando na verdade era pra gente, sabe aqui, gente, celular? Quem que tem celular? Levanta a mão. Quem tem celular? Quem tem celular? Todo mundo. Hoje é quase difícil um adulto não ter celular. Até uma criança tem celular. Mas olha que a gente não esquece isso aqui. Até quando a gente esquece, a gente não esquece, né? Eu sou craque em esquecer meu telefone. Mas na hora de ir embora eu lembro: ih, caramba, cadê o meu celular? A gente não esquece isso aqui. Às vezes isso aqui é mais lembrado do que a presença de Jesus. Às vezes isso aqui é mais lembrado do que a própria pessoa de Cristo nos nossos dias. Jesus está em todo tempo e em todas as situações conosco, e a gente sabe disso, mas às vezes a gente se comporta como se Ele não estivesse. Jesus está lá na minha casa, quando eu e o pastor talvez nos discordamos, brigamos, temos os nossos conflitos. Então como que a gente se trata? Jesus está lá, naquele momento, naquela situação. Quando você é injustiçado no seu trabalho, quando você passa por uma situação, Jesus está lá. Jesus está com você. Como você se comporta? Quando você está sozinho, quando você está sozinha no banheiro, no seu quarto, em qualquer lugar, sem sua mãe, seu pai, seu cônjuge, seu amigo, no que você pensa, no que você toca, no que você vê, Jesus está lá. Jesus está conosco em todo o tempo e em todos os lugares. Mas às vezes a gente se comporta como se Ele não estivesse. Porque a gente se acostumou.
E de verdade, a presença do Senhor, ela não deve ser levada como um costume entre a gente. Porque ela é tão preciosa, ela é tão maravilhosa, que ela tem que ser, sabe, mais cuidada do que isso aqui. Do que qualquer outra coisa que a gente tenha, do que qualquer outra coisa que a gente possui. Afinal, o Todo-Poderoso se fez homem, deixou a sua glória, desceu na terra como homem, para morrer por mim, para morrer por você, ao terceiro dia ressuscitar, vencer a morte, nos dar a garantia de volta ao Pai, nos dar a garantia de uma vida eterna e dizer: ei, eu volto para buscar vocês. E esse Deus que habita em nós, Todo-Poderoso, que está em todo tempo com a gente, nós nos esquecemos que Ele está. Nós nos esquecemos que Ele é presente, porque a gente se acostumou com a presença dEle. E a gente não pode levar a presença de Jesus como costume, mas como algo tão precioso a ser zelado, a ser cuidado. Tão precioso a ponto de: peraí, Jesus, de fato eu tenho que vir porque você está comigo. Você iria comigo, Jesus? Vou falar. Peraí, Jesus, você vai se alegrar na minha fala, você vai se alegrar naquilo que eu estou falando. Jesus, peraí, você falaria isso? Você vai se alegrar se eu falar isso? Jesus, eu vou tomar aquela decisão. Eu preciso... Mas peraí, Jesus, você está nessa decisão comigo? Eu devo fazer isso? Jesus é tão presente que a gente se acostumou e não leva mais essa presença com a preciosidade às vezes que ela tem, que ela é nas nossas vidas. Ele deixou uma garantia para a gente lá em Mateus, você não precisa abrir, no capítulo 28, no último versículo. Ele aparece para os discípulos, né, já ressuscitado, e ele dá ali algumas orientações, dá para aqueles discípulos, sabe, uma palavra de coragem para que eles possam fazer testemunha em todas as nações de quem ele é, de propagar o evangelho. E a sua última fala é: olha, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês sempre até o final dos tempos. Jesus é presente. Jesus é presente. Uma das coisas que o Senhor ministrou sobre nós é que nós deveríamos, sabe, levar a igreja a um lugar de zelo pela sua presença. E deixa eu te lembrar, assim como eu fui ministrada, Jesus é presente. Jesus, Ele está na hora que a Dinha dorme. Jesus está na hora que eu acordo. Jesus está na hora que eu vou tomar o meu café. Jesus está na hora que eu choro. Jesus está, Jesus está, Jesus está. Zelo pela presença do Senhor precisa voltar a queimar nos nossos corações. E a gente não agir de uma forma costumeira, sabe, de uma forma meio bagunçada no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida. Ele está quando você vai trabalhar contigo. Jesus é presente nos lugares que você vai, sabe, naquele lugar que você vai, Ele está lá. Porque essa é uma promessa que Ele deu para todos os seus discípulos. Ele não deu essa promessa para todos os homens. Ele deu essa promessa que Ele estaria conosco até o final dos tempos para os seus discípulos, para aqueles que o seguem, mas não para todo homem. Então, se a gente para pensar, a gente entende que, de fato, Jesus não está com muitos homens na terra. Ele não é presente na vida deles. Ele é simples, Ele é. Com ímpio ou não, com justo ou não, Ele é. Essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza de Jesus. Ele é. Ele é presente nos anos, nas estações, nas épocas.
Ele é presente. Mas Ele dá uma garantia de estar presente junto, caminhar junto com aqueles que o buscam. Então a gente entende que tem lugares que sim, que se a gente entra, que se a gente faz, Ele estará conosco. Ele estará conosco. Ele se manifestará. Porque dependendo do que eu faço, porque dependendo de onde eu esteja, existe lugar para a manifestação da sua presença? Se sim, Ele sempre vai se manifestar, mas se não, não. Não. Jesus é presente. A presença dele é real. Eu queria que você abrisse comigo em Salmo 16. Um salmo, um poema escrito por Davi. Salmo 16. E Davi, ele era um adorador de fato, né? Um homem que zelava pela presença de Deus. Salmo 16. Ele sempre era inspirado por Deus a escrever. Ele sempre tinha revelações, né? A gente pega alguns salmos escritos por Davi e a gente vê ele tendo revelações do Cristo. A gente pega alguns salmos de Davi e a gente vê ele tendo revelações do céu, sabe, de uma imagem do céu. E ele é inspirado a escrever. E a gente diz, como que esse homem sabia? Ele era fora do tempo? Não, ele não era fora do tempo. Ele era inspirado pelo Senhor, porque ele era sensível à presença de Deus. Tanto que uma das coisas que a gente conhece da história de Davi, que a Bíblia deixa clara, é que Saul, ele era um homem, né, perturbado por espíritos malignos. E aí houve-se um dia que um menino toca uma harpa. E aquela harpa que ele toca, algo diferente. Ele é chamado na presença do rei Saul. E a Bíblia conta que ao tocar na sua harpa, o espírito maligno saía. Mas, sabe, o espírito não saía porque ele estava tocando a harpa. Não, é porque ele tinha zelo pela presença de Deus. E quando a gente tem zelo pela presença de Deus, se a gente habita em um lugar que há trevas, meu amado, ela não permanece. Ela não permanece. Porque a presença chegou com o adorador que carrega a sua presença. Né? A gente vê que quando Davi se torna rei, ele tem, sabe, a primeira coisa que ele deseja é trazer de volta a arca para Jerusalém. Porque naquele tempo a arca representava a presença de Deus. Então ele tem aquele cuidado, vamos trazer de volta a presença de Deus a Israel. Vamos trazer de volta a presença do nosso Deus para esse lugar. E a primeira coisa que ele quer é trazer aquela arca. Ele começa a projetar, ele fala, opa, eu preciso construir um lugar que a presença de Deus permaneça. Eu tenho um palácio e a presença de Deus não tem um lugar. De fato ele não construiu, foi o seu filho que construiu, mas ele planejou, ele foi inspirado pelo Senhor em fazer um planejamento, em levantar ofertas, porque ele tinha zelo pela presença. Ele queria um lugar a qual Deus pudesse estar. Ele foi aquele homem que inseriu a adoração constante no templo. Ele falou, nesse lugar aqui nós vamos adorar ao Senhor constantemente. Louvores, canções, exaltação ao nosso Deus, dia e noite, o tempo inteiro, sem parar. Porque ele tinha zelo pela presença. Davi era apaixonado pela presença. Davi era apaixonado pelo seu Deus. Então ele era inspirado pelo Senhor a escrever, a entoar. E Salmo 16, um salmo inspirado por Davi vai dizer assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis. Em quem está todo o meu prazer, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses.
Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulta. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Não fecha não. Se o Senhor tirasse de você coisas, pessoas, conquistas, se o Senhor fosse tirando de você, sabe, tirando, se o Senhor fosse arrancando de você coisas, simplesmente porque Ele permitiu, porque às vezes a gente associa Deus só com o Deus que nos dá, que derrama sobre nós conquistas e bênçãos e tudo mais, e de fato, mas na ótica do céu, até quando Ele permite que algo seja tirado de nós, Ele também está nos abençoando. Porque Ele nos conhece exatamente o nosso destino como ninguém. Então sim, Deus também é um Deus que tira. Deus também é um Deus que diz não. Deus também é um Deus que não faz acontecer por um propósito. Então se Deus, sim, Deus, a pessoa, a figura do nosso Senhor, permitisse, assim como fez na vida de Jó, assim como fez em tantas outras pessoas, em situações que a gente tem na Bíblia, arrancasse, tirasse coisas de você, você teria força e ânimo para dizer, como Davi falou nesse salmo: eu não tenho outro bem, eu não tenho outro bem a não ser o Senhor. Será que você teria forças para isso? Se você passasse por uma necessidade difícil, se você visse os seus filhos padecendo, se a cura não chegasse, se a resposta de Deus não fosse a qual você esperava, você teria a força de dizer ao Senhor, e de fato ser algo verdadeiro e genuíno no seu coração, em dizer: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. Será? Eu me fiz essa pergunta também ao Senhor. Eu me fiz essa pergunta e falei: Senhor, será? Me lembrei de alguns momentos da minha vida. E eu falei: Senhor, mas se o Senhor tirasse ainda mais, será? Se você não tivesse nada e só te restasse a presença, será que seria o suficiente? Se Deus não fizesse a promessa se cumprir, será que a presença seria o suficiente? Se Deus não abrisse a porta, se Deus não curasse, se Deus não salvasse, será que a presença seria suficiente? Se Deus te frustrasse, será que a presença seria suficiente? Se Deus não restaurasse, se Deus não desse, se Deus não tocasse, será que a presença seria suficiente? Se os seus celeiros estivessem vazios, se não houvesse sobra, se houvesse falta, será que a presença seria suficiente? Será?
Davi, ele diz: Senhor, eu não tenho outro bem a não ser o Senhor. Eu não tenho a tua presença, sabe? É tudo que eu tenho, é o que me basta. É o que me basta. E ele deixa isso tão claro no verso 2, quando ele diz: ao Senhor eu declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Não tenho bem nenhum além de ti. Ele está dizendo que o único bem que ele tem é a presença. Que o único bem que resta para ele, de fato, é a presença do Senhor. É a presença de Jesus. Sabe, Davi, ele no último verso, ele vai nos apontar um fim que está associado à eternidade. Quando ele diz no verso 11: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Ele está dizendo que existe sobre nós um fim que aponta a eternidade, porque ele começa a dizer nos versos anterior sobre morte, sobre sepulcro, sobre decomposição, e ele diz: ainda que ele passe por isso, existe uma eternidade para ele. E ele faz: tu me farás conhecer a vereda da vida, o caminho. E quando a gente olha para a pessoa de Jesus, a primeira coisa que Jesus, ele quando ele tem a oportunidade, ele o tempo inteiro, ele ministra e declara vida, 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 até que tem um momento que ele é bem claro e diz: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí quando ele tem a inspiração, quando Davi tem as revelações, sabe, de Deus, ele começa a escrever os seus poemas, poesias, cânticos, enfim. Ele é levado a um lugar de revelação genuína e verdadeira. Porque aonde é o final da vida do homem? Na eternidade. Na eternidade. Qual tipo de eternidade? Aí já é outros 500. Mas Davi tem uma revelação: tu me farás conhecer o caminho, a vereda da vida, porque Cristo era e viria se manifestar como vida para os homens. E Davi, ele, inspirado por Deus, ele diz: olha, eu posso morrer, mas o Senhor me fará conhecer um caminho de vida, e de uma vida eterna, de eterno prazer à sua direita, de eterno prazer. Não é de dor, é de prazer. É de prazer, é de prazer. Mas para mim, sabe, o mais profundo foi quando ele escreveu: a alegria plena da tua presença. A alegria plena. Quando a gente pensa na palavra plena, a gente pensa no todo, no inteiro, no completo, em algo que é pleno, cheio, inteiro. Davi está dizendo que existe uma alegria que é plena, que é verdadeira, que não se passa, que não vai embora. Tanto que Jesus também, quando estava entre os homens, ele falava: olha, esse é o reino de Deus. É paz, justiça e alegria. Alegria. Quando Davi escreve sobre isso: tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença. Eu olhei para mim e eu pensei: meu Deus, quando eu estou triste por isso, por aquilo, eu esqueço que tu estás. Quando eu estou triste por causa disso e daquilo, eu esqueço que você é. Porque é a alegria plena da presença. A alegria plena da presença. Às vezes a gente não tem noção do que é isso. E por poucas coisas, a gente se entristece. A gente vive frustrado porque a alegria plena na presença não é real. Porque a presença permanece. Tudo não está acontecendo, mas a presença de Jesus está. Então por que eu estou triste?
Hoje de manhã, eu acordei muito angustiada. Na verdade, esses 2 últimos dias, com muitos pensamentos acelerados, preocupada com algumas coisas, sabe, me faltando aquela paz no meu coração e tal. E aí eu falei com o Johnny, mandei mensagem, eu falei: amor, eu não tô bem, eu tô assim. Mas eu já estava com a minha Bíblia ali perto de mim, com o meu caderno e tal. Eu ia começar o meu devocional, o Henrique estava dormindo ainda. E eu falei: Jesus, eu não estou bem. Eu preciso da tua presença. Mas ele já estava. Ele já estava ali, até quando eu estava mal. E ali eu comecei a ler. E sabe, a presença do Senhor foi invadindo a minha sala, o meu coração, o meu entendimento. Sabe, eu tive força para dar um comando para minha alma e dizer: sai desse lugar, vamos lá. A alegria plena da presença de Deus precisa ser conhecida por mim. Precisa ser conhecida por você. Precisa ser de verdade, não de mentira. Porque a gente fala, sabe, é tão fácil a gente falar algumas coisas, mas quando Jesus nos coloca para viver, a gente precisa praticar. E eu falei no final: Jesus, você é tão maravilhoso. Jesus, você é tão maravilhoso. Tudo que eu falei, sabe, tudo que eu estava pensando, questionando, sabe, ali escrito, como se a própria fala da presença tomasse forma e falasse comigo: isso é cuidado, porque Ele é presente. Porque Ele é presente. Mas a gente se esquece dessa presença verdadeira. A gente se acostuma. A gente se acostuma. E Ele está ali. Ei, por que você está assim? Ei, por que você está fazendo isso? Ei, lembra, eu estou aqui. Eu estou contigo, eu sou contigo. Eu vou te encorajar, eu vou te ajudar. Você vai conseguir. Você não vai passar sozinha, sozinho. Só que a gente esquece. E a minha oração foi: Senhor, nos ensina hoje a viver essa alegria plena por causa da tua presença. A alegria plena por causa da presença dEle. Não é pelo que você tem e não é pelo que você é pela presença. Seja feliz pela presença de Jesus. Seja alegre pela presença de Jesus. Esteja, sabe, disposta por causa da presença de Jesus. Faça por causa da presença de Jesus. Seja por causa da presença de Jesus. Confie por causa da presença de Jesus. Não pare por causa da presença de Jesus. A alegria plena da presença. Ah, Senhor, nos faz amadurecer nisso. Nos faz amadurecer nisso, Senhor, para ter um zelo maior da tua presença, para cuidar da tua presença em nós. Quanta tristeza, feche os seus olhos sentado mesmo, aí no seu lugar, não levante. Sabe, o Espírito Santo ministra aqui agora ao meu coração. Às vezes quanta tristeza está no seu coração pelas coisas que você ainda não viu acontecer, pelas coisas que você ora e o Senhor não faz. Em nome de Jesus, que a alegria da presença hoje venha invadir o seu coração. Que a alegria da presença de Jesus possa invadir os seus pensamentos agora. Toda tristeza, em nome de Jesus, nós repreendemos nesse lugar. Toda tristeza nós repreendemos. Você que está em casa, toda tristeza seja repreendida em nome
nome de Jesus. E vem sobre nós com alegria nessa noite, Senhor. Vem sobre nós com alegria nessa noite. A alegria plena da presença de Deus. A alegria plena da presença de Deus. Ah, não deixe as suas frustrações travarem o que há de pleno, que está na presença de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo é passageiro, amado. Tudo é passageiro. Tudo nessa terra é passageiro. A única coisa que não é passageira é a presença de Deus. Ah, ela não é passageira. Nunca foi. Desde a criação de tudo, lá no Éden, a presença de Deus nunca foi passageira. Até quando Adão e Eva pensaram, Ele não está vendo, Ele não está aqui. Até quando a serpente se manifestou, Ele estava presente. Até quando eles são expulsos do Éden, Ele estava presente. Ele é presente. Mais um dia, muito obrigado por isso, Senhor. Ele queria que a gente se envolvesse de novo com essa presença. Ele desejava, como no início de tudo, sabe? Como a liberdade, como a intimidade que ele tinha com Adão e Eva. Ele queria de novo que os homens voltassem a viver na sua presença plenamente. Então ele via o Cristo, Jesus, o Senhor revelado. Por quê? Ele sempre foi presente. E para Deus, o nosso envolvimento na sua presença nunca foi indiferente. Nunca foi indiferente. Ele criou o homem e Ele amou o que Ele criou. Senão Ele nunca teria feito um plano de salvação. Nunca. Que a gente possa viver essa alegria plena da presença de Jesus. Porque a única coisa que não é passageira é a presença. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas volto a repetir. Quando Jesus ele fala para Maria, né? Marta e Maria estavam juntas ali. E Marta ali, para lá e para cá, fazendo as coisas. E ela se questiona porque Maria não estava fazendo nada e tal. Você conhece a história. E o diálogo de Jesus com aquela mulher foi: Marta, você está inquieta com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E eu já falei isso aqui, um dia eu fiquei: que parte é essa que não será tirada de Maria? O que Jesus estava falando ali? Que boa parte era essa? Jesus falou: Dinha, o trabalho de casa um dia vai embora, se tu morrer. Os afazeres vão embora, as conquistas vão embora, o carro, até os relacionamentos vão embora. Mas uma coisa que nunca ninguém pode tirar de você é a minha presença. Maria escolheu a boa parte. E a parte, qual era a boa parte? Era ficar na presença e desfrutar da presença de Jesus. E essa não seria tirada dela. A presença de Deus é a única coisa que não pode ser tirada de nós. É a única coisa. E é ela, e é por ela, e é nela que nos resta uma vida eterna. Jesus uma vez falou: esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é Jesus. A vida eterna é a gente, sabe, ter o conhecimento, é a gente desfrutar de um relacionamento com Deus. Essa é a vida eterna, não tem nada demais. É simples. Essa é a vida eterna. Mas como Maria nos demonstrou
que enquanto estamos na terra, nós já podemos viver a eternidade. Como? Desfrutando da presença. Desfrutando da presença, porque essa nunca nos será tirada. Nunca, nunca. Celebre a presença de Jesus. Celebre a presença de Jesus. Volte a lembrar que Jesus que Jesus está com você em todo momento, em todo tempo, em todo lugar. Quando você fala com A, B, C, D, quando você se irrita, quando você se alegra, quando você perde, quando você conquista. Se esforce a isso, a lembrar: Jesus está aqui comigo. Peraí, Jesus, como que você acha que eu devo fazer? Zele pela presença de Deus na sua vida. Zele por essa presença e celebre ela. Celebre a presença do Senhor. A presença de Jesus é real. A gente vê, sabe, eu falei de Davi, ele queria trazer a arca porque ela representava a presença. E a Bíblia fala que ele foi tão extravagante nessa celebração da presença de volta, né, que ele se empolgou tanto, que a Bíblia conta que até, né, por causa do vestido, da roupa que ele estava, dava para ver suas partes íntimas, enquanto ele pulava e saltava de alegria, porque ele estava celebrando ali. Ele ficou meio, sabe, tão eufórico. Ele estava tão eufórico que ele esqueceu. A Bíblia vai dizer que quando Maria Madalena, ela vê Jesus ali ressuscitado na frente dela, a primeira coisa que ela queria fazer era contar para o pessoal: Jesus está vivo, Jesus está vivo. E aí tem uma fala muito interessante entre Jesus e Maria Madalena. Jesus fala assim: Maria, não me segure. Aí a minha imaginação, né, a imaginação humana faz você pensar o quê? Que Maria ficou tão eufórica que ela correu para agarrar Jesus. Ela estava chorando porque a presença do seu Senhor tinha ido embora. Porque a presença do seu Senhor ali no sepulcro não estava. E onde colocaram o corpo do meu Senhor, ele não está. O desespero dela foi grande, mas quando Jesus se apresenta a ela ressuscitado, tem essa fala entre eles dois. E ele diz: Maria, não me segure. E eu fico pensando que quando ela teve ali o Jesus ressuscitado, revelado a ela deve ter corrido, sabe, e abraçado, e estado alegre, sabe, e pensando, e estar o tempo inteiro. Mas Jesus fala: não me segure, vai, conte. E a palavra diz que ela saiu correndo e foi contar para aqueles homens o que ela tinha presenciado. Vai contar também os 2 discípulos indo para Emaús. Quando eles tiveram a revelação ali, eles estavam tristes porque Jesus havia morrido. E ali Jesus sentado na mesa com eles. E a palavra diz que enquanto Jesus falava, o coração deles queimava. Mas a tristeza deles era tão grande porque a presença de Jesus tinha ido embora, que eles não perceberam que era Jesus. Mas quando Jesus tem um ato de partir o pão, a palavra diz que os olhos deles se abriram. E Jesus sumiu. Aí o que eles fizeram? Eles voltaram para Israel, para Jerusalém, e falaram: ei, é verdade, essas mulheres não estão loucas, Jesus ressuscitou. Porque eles sabiam celebrar a presença. Essa presença continua e é verdadeira. Essa presença é verdadeira. Ela continua até os dias de hoje. Jesus está aqui. Jesus estará com você quando você sair por essas portas, quando você entrar na sua casa. Jesus está. Oh, a presença é real. Jesus está. Ele é real. Ele é real. Ele é real. Ele é real. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Ele é real. A presença dele é real. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Tem um momento na história de Davi que, em algum momento, os olhos dele, daquele adorador, sabe, daquele adorador intencional nas coisas que fazia, por zelo da presença de Deus, que se
se voltaram para outras coisas. Ele já era um rei muito conhecido, famoso, com muitas conquistas. E os olhos deles se voltaram para as guerras, para as lutas, para os territórios e por aí vai. Até que um dia ele se vê e ele se olha e ele está tão distante de Deus que ele olha para uma mulher que não era dele, se apaixona. Vocês já conhecem a história. Ele coloca o marido daquela mulher à frente de uma batalha para que ele pudesse morrer. Isso não é a conduta de um homem que zela pela presença de Deus. Não é verdade? Mas Davi, durante toda a sua vida, foi tão zeloso pela presença de Deus. Foi tão zeloso por aquilo que ele carregava em Deus. Mas a partir do momento que os seus olhos saíram daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, quando ele tirou os seus olhos daquilo, dele, e começou a baixar a sua cabeça e olhar para as coisas dessa terra, ele caiu. Ele caiu. E talvez alguns de nós, a gente às vezes está caído, sabe, na presença de Deus, porque os nossos olhos estão tão voltados para as coisas da terra, estão tão voltados para isso aqui, que a gente não consegue zelar pela presença de Deus. Mas até que um dia um homem, um profeta, Natan, chega para Davi e diz: Davi, você pecou. Ouça as vozes proféticas. Davi, você pecou. Davi, você tirou teus olhos da eternidade. Davi, o zelo da presença de Deus foi retirado. Você tirou. Você arrancou, Davi. Sabe o que Davi faz? Ele chora e se arrepende, porque o olhar dele volta para o que é eterno. E ele lembra: eu não tenho nenhum bem a não ser o Senhor. E a palavra diz que ele se arrependeu de forma tão profunda que os seus ossos doíam de tanta dor que ele sentia pelo pecado cometido. E ele escreveu um dos salmos que a gente mais conhece, que é o Salmo 51. E um dos versos desse salmo diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ele escreve Salmo 51. Depois que o seu pecado é condenado, depois que ele se arrepende, ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Não retires de mim a tua presença, eu preciso dela. Em nome de Jesus, não se acostume, viva a presença de Deus. Feche os seus olhos agora. Aqui nesse lugar, vamos desfrutar da presença